Talvez você esteja ouvindo esta oração com o coração acelerado, tentando parecer forte para todo mundo, enquanto por dentro alguma coisa está desmoronando. Talvez ninguém saiba o que passa pela sua cabeça quando a casa fica em silêncio. Talvez você tenha medo de receber uma notícia, medo de perder alguém, medo de não conseguir pagar uma conta, medo de adoecer, medo de ficar sozinho, medo de que o amanhã seja pior do que hoje. E eu quero lhe fazer uma pergunta bem direta. Há quanto tempo você está tentando carregar tudo sem contar para ninguém? Porque o medo tem esse jeito de crescer no escuro. Ele entra por um pensamento pequeno, depois ocupa a noite inteira. Ele muda sua respiração, tira sua concentração, faz você imaginar finais que ainda nem aconteceram. Mas fique comigo até o final. Existe uma entrega que vamos fazer juntos, uma entrega simples, mas profunda, e talvez seja exatamente o que seu coração precisava para voltar a respirar em paz. Você não precisa fingir agora, não precisa provar força. Por alguns minutos, apenas permaneça aqui. Deus conhece o que você ainda não conseguiu explicar. Talvez seu medo apareça logo cedo. Você abre os olhos e antes mesmo de sair da cama, já sente aquele peso no peito. O corpo ainda está cansado, mas a mente começa a correr. Você pensa no trabalho, na família, no exame que precisa fazer, na conversa que está evitando, na decisão que não sabe tomar. O dia nem começou e você já se sente atrasado por dentro. Talvez você prepare o café em silêncio, olhando para um ponto qualquer, sem perceber o sabor. Talvez pegue o celular esperando uma mensagem que não chega. Ou talvez tenha medo justamente de a mensagem chegar. Uma cobrança, uma resposta, um resultado, uma notícia que pode mudar muita coisa. Você continua fazendo o que precisa ser feito. Veste a roupa, sai de casa, dirige, pega o ônibus, responde perguntas, sorri quando alguém olha. Por fora, parece tudo normal, mas só você sabe quantas vezes, no caminho, precisou respirar fundo para não chorar. Às vezes o medo não vem com barulho, ele se esconde no cansaço. Você chega do trabalho sem vontade de conversar. Senta no sofá, olha pela janela e sente que está distante de si mesmo. Alguém pergunta se está tudo bem e você responde, está. Não porque esteja, mas porque não sabe por onde começar. Em outros momentos, ele aparece quando você deita. O quarto está escuro, todos parecem dormir, e sua mente começa a produzir cenas. Você imagina perder o que ama, imagina fracassar, imagina não conseguir suportar. E quanto mais tenta não pensar, mais pensa. Talvez exista também um medo que você nunca contou. Medo de que Deus esteja decepcionado com você. Medo de que seus erros tenham fechado alguma porta. Medo de que aquela escolha do passado ainda cobre um preço. Você lembra do que fez, do que falou, do que permitiu, e a culpa se mistura com a ansiedade. Escute com calma. Reconhecer que errou não significa que você perdeu o direito de se aproximar de Deus. Na verdade, é justamente quando a alma para de se esconder que a cura começa a encontrar espaço. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes, o medo não está dizendo apenas algo ruim pode acontecer. Ele está dizendo, você estará sozinho quando acontecer. E essa é uma mentira pesada, porque faz você acreditar que precisa prever tudo, controlar tudo e resolver tudo antes de descansar. Talvez você esteja cansado de ouvir frases prontas. Vai dar tudo certo. Pense positivo. Não fique assim. Quem fala talvez tenha boa intenção, mas não sente o que você sente. Você não precisa de alguém diminuindo sua dor. Precisa de presença. Precisa saber que, mesmo sem entender o caminho inteiro, ainda pode dar o próximo passo. Talvez seu medo esteja ligado aos seus filhos. Você olha para eles e pensa no futuro. Quer proteger, quer garantir, quer evitar que sofram. Talvez seja por seus pais, pelo casamento, por alguém que está distante.
Talvez seja por sua saúde. Um sintoma, uma consulta, um resultado que ainda não veio. Ou talvez seja um medo sem nome. Você não consegue apontar uma causa. Só sente uma inquietação constante, como se alguma coisa estivesse para acontecer. Isso desgasta. O corpo vive em alerta. A mente não descansa. A fé parece menor do que antes. Daqui a pouco vamos orar exatamente por essa parte que você não consegue colocar em palavras. Mas antes, eu quero lembrar uma cena que pode mudar a forma como você enxerga o que está vivendo. Imagine um barco no meio de uma noite difícil. O vento aumenta, as ondas batem com força, a água começa a entrar. Dentro daquele barco estão homens acostumados com o mar. Alguns eram pescadores. Eles conheciam tempestades, sabiam lidar com redes, vento e correnteza. Mas naquela noite, a experiência deles não foi suficiente. É importante perceber isso. O medo não aparece apenas quando somos fracos ou despreparados. Às vezes ele encontra justamente quem sempre resolveu tudo, quem sempre ajudou todo mundo, quem aprendeu a não depender de ninguém. Há tempestades que ultrapassam nossa técnica, nossa força e nossa capacidade de prever. Os discípulos tentam controlar o barco. Imagino mãos puxando cordas, vozes se cruzando, água no rosto, o coração disparado. E enquanto tudo parece fora de controle, Jesus está dormindo. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis da história. Eles não estavam sozinhos. Jesus estava no barco. Mesmo assim, havia vento. Mesmo assim, havia ondas. A presença de Deus não significa ausência de tempestade. Significa que a tempestade não tem a palavra final sobre quem está com ele. Os discípulos acordam Jesus e fazem uma pergunta carregada de medo. O Senhor não se importa que a gente morra? Veja como o medo fala. Ele não apenas descreve o perigo, ele questiona o amor. Ele transforma silêncio em abandono. Ele pega um momento difícil e diz: Deus não se importa com você. Talvez você já tenha pensado assim, mesmo sem dizer em voz alta. Se Deus se importa, por que isso está acontecendo? Por que ele não responde? Por que essa porta não abre? Por que eu ainda sinto esse aperto? Jesus se levanta, fala ao vento e ao mar, e a tempestade se acalma. Mas depois, ele olha para os discípulos e toca em algo mais profundo, o medo dentro deles. Porque há tempestades do lado de fora e tempestades do lado de dentro. Às vezes o problema ainda não mudou, mas a pessoa começa a mudar por dentro. E quando o coração encontra um lugar seguro, ele já não reage da mesma forma. A fé não é fingir que o vento não existe. Não é negar o diagnóstico, ignorar a conta, esconder a dor ou agir como se nada tivesse acontecido. Fé é olhar para tudo isso e dizer: eu ainda não sei como será, mas não estou sozinho neste barco. Há outro momento da Bíblia em que Davi diz: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Ele não diz: eu nunca sinto medo. Ele não se apresenta como alguém invulnerável. Davi admite o que sente e escolhe onde colocar o coração. Isso é importante para você hoje. Sentir medo não faz de você uma pessoa sem fé. O que você faz com esse medo é que começa a transformar o caminho. Você pode escondê-lo, alimentá-lo, obedecê-lo. Ou pode trazê-lo para a presença de Deus e dizer: é isso que está acontecendo dentro de mim. Eu preciso de ajuda. Antes de terminar, eu quero lhe mostrar algo importante. Coragem não é a ausência completa de medo. Coragem é continuar caminhando sem entregar ao medo o controle da sua vida. Talvez você tenha esperado sentir segurança total para tomar uma decisão. Talvez tenha esperado o coração parar de tremer para conversar, pedir perdão, procurar ajuda, recomeçar. Mas muitas vezes, a paz chega enquanto damos passos pequenos com Deus, não antes deles. Naquela noite, os discípulos descobriram que o barco podia balançar sem afundar. E talvez seja essa a palavra que você precisava ouvir. Sua vida pode estar balançando, seus planos podem estar mudando, sua mente pode estar cansada, mas você ainda está sendo sustentado. Não vou lhe prometer que tudo se resolverá do jeito e no tempo que você deseja. Seria fácil dizer isso, mas não seria honesto. O que posso lhe lembrar é que Deus continua presente no que você entende e também no que ainda não entende.
Ele pode dar sabedoria para a decisão, força para o processo, pessoas certas para ajudar e paz para atravessar um dia de cada vez. Agora, onde você estiver, faça uma pausa. Não precisa falar alto, não precisa encontrar palavras bonitas. Apenas permita que esta oração represente aquilo que seu coração gostaria de dizer. Deus, nós nos aproximamos de Ti como estamos, sem máscaras, sem tentar parecer mais fortes do que somos. Tu conheces esta pessoa que ouve agora, conheces o lugar onde ela está, a hora em que chegou até aqui e o motivo que a fez procurar esta oração. Tu sabes o que ninguém sabe. Vês o pensamento que ela não contou, a preocupação que escondeu, a noite em que chorou sem fazer barulho, o momento em que sentiu que não aguentaria mais. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, nós reconhecemos. Tua presença é um abrigo. Mesmo quando a mente está confusa, mesmo quando o coração está apertado, podemos chegar perto. Obrigado porque não rejeitas quem vem cansado. Obrigado porque não desprezas uma oração quebrada. Obrigado porque não exigisse que primeiro tivéssemos todas as respostas. Tu nos recebes no meio da dúvida, do medo e da fraqueza. Hoje nós colocamos diante de Ti todo esse peso. O medo do amanhã, o medo de perder, o medo de falhar, o medo de adoecer, o medo de não ser suficiente, o medo de ficar sozinho, o medo de receber uma notícia ruim, o medo de não conseguir resolver o que parece urgente. Nós não queremos mais alimentar cenários que ainda não aconteceram. Não queremos entregar a nossa paz para pensamentos que nos ferem. Ajuda-nos a perceber quando a mente começa a correr para lugares escuros. Dá-nos lucidez para separar o que é real do que é apenas uma possibilidade criada pela ansiedade. Há coisas que precisam de ação e pedimos sabedoria para agir. Há conversas que precisam acontecer e pedimos coragem para falar com respeito. Há decisões que não podem ser adiadas e pedimos direção. Há situações que não dependem de nós e pedimos humildade para soltá-las em Tuas mãos. Perdoa-nos pelas vezes em que tentamos controlar tudo, pelas vezes em que imaginamos que descansar era irresponsabilidade, pelas vezes em que carregamos o mundo nos ombros e nos afastamos de Ti porque achamos que deveríamos resolver sozinhos. Perdoa também os erros que alimentam culpa nesta pessoa. O passado que volta de madrugada, a lembrança que acusa, a palavra que gostaria de retirar, a escolha que ainda dói. Que ela tenha coragem de reconhecer o que precisa ser reconhecido, reparar o que for possível e receber o perdão que não consegue dar a si mesma. Não permita que a culpa se transforme em uma prisão. Ensina-a a viver com responsabilidade, mas também com esperança. Visita agora o coração que está cansado de lutar em silêncio. Aquele que sorri para não preocupar a família. Aquele que cuida de todos, mas não sabe pedir cuidado. Aquele que se sente esquecido, sobrecarregado e sem direção. Coloca pessoas confiáveis por perto. Abre espaço para conversas honestas. Dá discernimento para procurar ajuda quando necessário. Que esta pessoa não confunda fé com isolamento. Mostra que receber apoio também pode ser uma resposta tua. Toca em quem está com medo por causa da saúde. Traz calma enquanto espera exames, consultas ou resultados. Dá clareza aos profissionais envolvidos. Conduz cada decisão com prudência. Sustenta o corpo, a mente e as emoções durante esse processo. Lembra esta pessoa de que ela não é um diagnóstico, não é um número, não é um problema a ser resolvido. Ela é uma vida conhecida por Ti, amada por Ti e digna de cuidado. Abençoa quem está preocupado com a família, quem teme pelo filho, pelo cônjuge, pelos pais, por alguém que está longe. Nós entregamos cada nome que está passando agora pela mente. Protege onde nossos braços não alcançam. Dá sabedoria onde nossos conselhos não bastam. Repara relações feridas. Traz verdade para onde há confusão. Ensina-nos a amar sem tentar controlar cada passo do outro. Olha também para quem está com medo por causa das finanças. A conta que vence, o trabalho instável, a porta que ainda não abriu. Dá criatividade, oportunidade e equilíbrio. Ajuda esta pessoa a organizar o que pode ser organizado. Pedir orientação sem vergonha e atravessar esse período sem perder a dignidade. Que o desespero não conduza a escolhas precipitadas. Que a comparação não aumente a dor.
que ela consiga perceber pequenos caminhos, recursos e possibilidades que o medo não deixa enxergar. Neste momento, nós renunciamos à ideia de que precisamos saber tudo para seguir em frente. Aceitamos caminhar um dia de cada vez, às vezes, uma hora de cada vez. Quando o pensamento disser, você não vai conseguir, lembra-nos de tudo que já atravessamos com tua ajuda. Quando disser, ninguém se importa, aproxima pessoas e faz tua presença ser percebida. Quando disser, acabou, mostra que ainda existem caminhos que não vimos. Nós não pedimos uma vida sem desafios. Pedimos um coração que não seja governado por eles. Dá-nos domínio sobre as palavras que falamos para nós mesmos. Que não sejamos nossos próprios acusadores. Que possamos corrigir pensamentos sem violência, respirar com calma e voltar ao presente. Há alguém ouvindo esta oração e pensando que foi longe demais, que falhou demais, que perdeu tempo demais. Aproxima-te dessa pessoa agora. Mostra que recomeços não precisam ser grandes. Às vezes começam com uma ligação, um pedido de perdão, uma consulta marcada, uma porta fechada para o que fazia mal. Dá a ela o próximo passo, não o caminho inteiro, apenas o próximo passo. Agora nós entregamos o que mais dói, aquilo que esta pessoa nem quis nomear até aqui. Talvez seja uma perda, talvez seja uma ameaça, talvez seja uma decisão, talvez seja alguém, talvez seja uma memória. Tu conheces. Nós abrimos as mãos por dentro e colocamos essa situação diante de ti. Não porque deixou de ser importante, mas porque é importante demais para continuar sendo carregada sozinho. Recebe este medo. Recebe esta pergunta. Recebe este futuro que ela tentou controlar. Recebe esta pessoa amada que ela não consegue proteger o tempo todo. Recebe este trabalho, esta casa, este tratamento, este processo, esta espera. E enquanto ela entrega, dá-lhe uma certeza serena. Não precisa enfrentar tudo de uma vez. O suficiente para hoje será dado para hoje. Levanta dentro dela uma coragem tranquila, não uma coragem barulhenta que finge não sentir. Uma coragem verdadeira, que sente, mas não recua de tudo, que chora, mas continua, que pede ajuda, que aprende, que descansa. Nós declaramos com humildade que o medo não será o único conselheiro desta vida. Ele pode falar, mas não decidirá sozinho. A verdade terá voz, a sabedoria terá espaço, a fé terá lugar. Que esta pessoa consiga dizer agora, mesmo com o coração ainda se acalmando: eu entrego o que não posso controlar. Eu farei o que está ao meu alcance e caminharei com Deus no que vier. Guarda sua mente de pensamentos destrutivos. Protege sua casa. Orienta seus passos. Afasta influências que aumentam a confusão. Aproxima aquilo que produz clareza, equilíbrio e vida. Agora, bem no centro dessa ansiedade, sopra a paz. Não a paz que depende de tudo estar resolvido. A paz que chega como uma mão firme sobre o coração. A paz que não apaga a realidade, mas muda a forma de atravessá-la. Que o corpo perceba que pode diminuir a guarda por alguns instantes. Que a mente entenda que não precisa vigiar o mundo inteiro. Que a alma se lembre: há um Deus acordado enquanto ela dorme. Nós confiamos a ti a próxima hora. Depois, a próxima. E quando o amanhã chegar, caminharemos com a graça necessária para aquele dia. Fica perto desta pessoa enquanto esta oração termina. Quando o vídeo acabar e o silêncio voltar, não permita que ela pense que ficou sozinha. Que tua presença continue no quarto, no carro, no trabalho, na cozinha, onde quer que esteja. Agora respire devagar. Você não precisa correr. Não precisa resolver tudo neste instante. Talvez algumas perguntas continuem sem resposta, mas você já não precisa carregá-las do mesmo jeito. Imagine suas mãos abertas. O que estava apertado nelas foi entregue. Não desapareceu magicamente, mas saiu do lugar de dono da sua paz. Você pode descansar um pouco, pode beber água, pode olhar ao redor, pode dar um passo de cada vez. Deus não se assusta com a sua fragilidade. Ele não se afasta porque você teve medo. Permaneça por alguns segundos nessa verdade.
Você é visto, você é ouvido e não precisa atravessar esta noite sozinho. Obrigado por ter ficado até aqui e por ter permitido que esta oração entrasse num lugar tão íntimo do seu coração. Se você deseja marcar este momento de entrega, escreva nos comentários apenas estas 2 palavras: eu confio. Talvez alguém chegue aqui depois de um dia muito difícil e encontre esperança ao ler o seu comentário. Esta oração também pode alcançar uma pessoa que está lutando em silêncio. Por isso, compartilhe com quem veio ao seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu apoio e ative as notificações para continuarmos juntos nesses momentos de oração. Amanhã estaremos aqui novamente, entregando um novo dia nas mãos de Deus. Até lá, caminhe com calma. Um passo de cada vez.